Pessoal, é, talvez alguns não tenham visto. A palestra de hoje é uma continuação, né, André? André estava aqui no dia que eu lembro. Antônio também, né, Antônio? Você não veio nesse dia? Você chegou a assistir a gravação? Então assista depois, porque pode ser que aconteça de quem não assistiu a primeira parte fique um pouco perdido, mas o que eu vou falar hoje são continuação, porém com outras temáticas a serem abordadas a respeito da morte. Da morte. E aí, se ficar alguma dúvida, vocês entram no nosso canal do YouTube, certo, Luiz? E acessam a gravação. É uma interpretação do livro do Richard Simonetti, um autor espírita, que fala sobre a morte, que chama Quem Tem Medo da Morte. Só rememorando rapidamente, neste livro, ele fez toda uma abordagem dentro dos conceitos do espiritismo sobre o desencarne, tudo que envolve o desencarne. E ele tinha uma palestra, ele era do interior, quando ainda encarnado aqui entre nós, ele tinha uma palestra que era itinerante em diversas cidades, estados aqui do Brasil, ele viajava falando sobre o desencarne. E a curiosidade era tal das pessoas e aumentava cada vez mais o número dos presentes nas palestras, que ele acabou escrevendo um livro. E o livro é sobre as dúvidas que as pessoas tinham e muitas vezes vinham ao final da palestra perguntar para o Richard Simonetti o porquê de determinadas coisas. E ele acabou fazendo esse livro que eu achei muito interessante. Ele é um livro que tem ilustrações, é bem interessante, que um amigo dele fez. Então, assim, é um livro gostoso de ler e que esclarece uma série de dúvidas. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre o autor, você encontra palestras online dele no YouTube, Richard Simonetti. Bem interessante porque as palestras dele são bem assim humoradas e ao mesmo tempo ele não alivia para ninguém, ele vai puxando a orelha da gente de uma forma assim um pouco ácida até, e você fala, nossa, é verdade, né? Estou pisando na bola nisso, estou pisando na bola naquilo e eu tenho que melhorar a minha conduta. Ele não dá muita alternativa, né? Ou é isso, é isso. Então não existe invenção dentro das criações de Deus e das leis universais, né, que Deus colocou aí e que são imutáveis, são leis que não tem, é aquilo e aquilo, gente, não adianta. Por mais que a gente queira driblar, né, dar um jeitinho, não tem jeito, certo? Então, continuando, a gente está na metade da palestra, agora é a segunda parte, vamos lá. Gustavo vai passar. Ele fala sobre o aborto, que existe o aborto natural e o aborto provocado, em que ele diz que o espírito tem maior facilidade de retorno, porque seu grau evolutivo, e que seu grau evolutivo também poderá facilitar uma readaptação no plano espiritual. Então, o espírito, digamos assim, quando se liga à matéria após o período de gestação, a concepção, desde a concepção, gestação até o nascimento do bebê, ele vai se vinculando ao corpo físico através de laços fluídicos que vão cada vez incorporando mais a matéria. Porém, a partir do momento que ele nasce aqui no planeta, esse espírito ele tem todo um processo de desenvolvimento e que, pelas literaturas espíritas, nós sabemos que até os 7 anos de idade mais ou menos, a criança ela é mais conectada para lá do que para cá. Ela tem mais facilidade de interação para o lado de lá, o lado espiritual, do que aqui. Inclusive a fase que acaba sendo, né, Érica, mais fácil para educação, né, das crianças, para você introduzir conceitos, modificar caráter daquele espírito quando reencarnado aqui no plano terreno. Olha que interessante, né? Diz lá o ditado que é de menino que se torce o pepino, não é assim? É uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. E a partir do momento que este espírito reencarnante participa dentro ou de uma forma, às vezes, involuntária de um processo de aborto, ele retorna à pátria espiritual de uma forma muito mais fácil, porque ele está mais integrado do lado de lá do que de cá. Porém, isso implica também uma série de consequências. Existe o aborto natural, e que muito provavelmente o espírito compreenderá, porém, existe o aborto provocado, em que o espírito pode se revoltar. Ele pode se revoltar com os familiares, com o pai, a mãe, principalmente com a mãe, ao sofrer esse tipo de agressão, que acaba, segundo Richard Simonetti, sendo considerado como um assassinato, né? Ele diz isso no livro de uma forma até dura, e que muitas vezes as pessoas interpretam o aborto como sendo algo natural, né? Porque a mulher é dona do corpo dela, então ela tem direito à escolha.
Mas aqui ele diz que não. E que existem, inclusive, legislações de países que permitem o aborto naturalmente. Né? É legalizado. Pode acontecer por falta de esclarecimento por parte da mulher. Não é? Pode acontecer por uma necessidade extrema. E não cabe a nós, e nem a ele no livro, ele diz isso, julgar. Em nenhum momento apontar o dedo e julgar. Pode acontecer. Mas que muitas vezes o espírito, naquele processo de preparação para reencarnar, que é difícil para ele, e que vai já se adaptando àquela família a qual ele vai se vincular após o nascimento, acaba passando pelo aborto. Ele fala, puxa, mas eu demorei tanto tempo para conseguir isso, e agora eu fui expelido. E ele pode se revoltar e se tornar um obsessor, Gustavo. Olha isso. Tá? Mas aí o Richard Simonetti dá soluções. Vamos lá. Que é um tema pesado, né? Em que ele fala que o espiritismo ele esclarece e ajuda a conscientizar as pessoas sobre isso. E que não só a mulher que pratica o aborto é responsável, mas também pessoas que a induziram a fazer isso, pessoas que participaram como uma equipe médica, por exemplo, ou cônjuges, etc. e tal, não é? E que a partir do momento que ocorre a concepção, já no ato da concepção, o espírito já se liga à matéria, ao ventre materno. Então, a partir do momento, qualquer tipo de aborto, até a tal pílula do dia seguinte, pode ser considerado um aborto. E ele fala de uma forma séria. E, infelizmente, parece dura a palavra, é assassinato. E aí as pessoas podem questionar, mas eu não sabia. Eu passava por uma necessidade, eu fui pressionada, eu errei. E aí que está o ponto. A partir do momento que o erro é admitido, começa o processo de recuperação, de perdão, dentro da justiça divina. E aí ele diz aqui que a mulher que abortou é distinta apenas pelo tempo e que ela pode renovar o seu destino a qualquer momento. Ah, eu não sabia, agora eu vi o espiritismo. Puxa, eu fiz. Já foi. Aconteceu. Errou. Quem nunca errou? Né? Na Bíblia, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Todos erramos. Né? Só muda o tipo de erro. Então nós não temos o direito de julgar, e é o que ele disse. Passa lá. E aí ele diz, em volta, não tem, eu não coloquei aí. Já coloquei, está aqui, desculpa. Essa imagem que está aqui mesmo. E que a mulher que se conscientizou disso, ela pode renovar o seu destino a qualquer momento. Engravidando novamente, trabalhando com crianças carentes, em orfanatos, em creches, através da adoção, através do ensino, e uma diversidade de oportunidades que existem aí, que Deus oferece, para ela renovar o destino dela a qualquer momento. Então, isso é o Espiritismo. O Espiritismo não condena ninguém ao fogo eterno, não é, Luiz? Ninguém vai para o fogo eterno. Muito pelo contrário, nós estamos num educandário, em que qualquer um aqui pode cometer um deslize a qualquer momento. Mas se no momento seguinte, é onde ele diz que apenas o tempo define isso, a partir do momento, no momento seguinte, se a pessoa se conscientiza do erro, ela pode renovar o seu caminho e se reconduzir tranquilamente. Então, essa é uma mensagem importante, é um capítulo que eu acho importante. Vamos lá. O outro é sobre a eutanásia. Ele fala sobre a eutanásia, né? Considerado a solução infeliz. Por quê? Porque também é considerado uma espécie de assassinato. Né? Mesmo ter um suicídio, né? Se solicitado pelaquela pessoa que está em fase terminal, com dores, com problemas. Por quê? Porque sabe-se, até através da medicina, relatos da medicina, pessoas ditas como incuráveis, de repente se curaram. Pessoas em coma por mais de 20 anos e que poderiam ter passado por uma eutanásia, de repente despertam. Existem vários relatos. Teve um nos Estados Unidos, até mais de uma década atrás. O cara sofreu um acidente quando ele estava na faculdade, a esposa dele estava grávida, e ele ficou em coma 20 anos. E de repente ele acordou. E conheceu a filha dele com 20 anos de idade. Que tal? Só Deus sabe o momento da partida. Mas e a morte cerebral? Aí ele fala disso. Quando ocorre a morte cerebral irreversível e que apenas o corpo funciona, a eutanásia não é permitida? Não. Só Deus sabe a hora da partida. Até porque o espírito muitas vezes precisa daquele tempo para se preparar para regressar à pátria espiritual. Porque, como eu mostrei na palestra passada, existe um desligamento em que o espírito é desconectado do corpo físico. E alguns levam mais ou menos tempo. Ele fala também, eu falei isso na palestra passada,
da morte feliz ou não, não é que aquela, morreu de forma fulminante num acidente, que bom, que sorte. Ele ficou lá 3 meses de cama doente e morreu, que triste. Muito pelo contrário, muito melhor ficar 3 meses do que morrer instantaneamente. Porque o espírito, para se readaptar numa morte fulminante, é muito mais difícil. O desligamento é muito mais difícil, o impacto sobre o espírito é muito grande. Né? Ocorre uma perturbação enorme que pode afetá-lo por décadas até, e ele fica ali vagando, por exemplo, no umbral, não sei. Então, assim, a eutanásia também é uma coisa que deve ser repensada. E aí tem aquele lance também, né, das pessoas terem o velho trauma de, olha, quando eu morrer, né, quando eu morrer, espera lá uns dias para me enterrar, porque eu tenho medo de ser enterrado vivo. Mas está na legislação brasileira que é obrigatório qualquer tipo de funeral e enterro ser realizado mediante a emissão de um atestado de óbito por um médico. E o médico facilmente vai detectar o óbito. Simplesmente. Ele vai ver os batimentos cardíacos, ele vai ver a temperatura corpórea e o principal, ele vai levantar as pálpebras do finado e vai ver aquele olho esbugalhado, que é a midríase, quando eu sou dentista, eu falei de dente o dia inteiro, quando o olho dilata excessivamente. E aí fica aquela coisa assim, aquele olho estralado assim, já era, morreu Danilo, já foi, partiu para outro plano, bateu as botas, certo? Hã? Como dizia um amigo meu, foi para a terra do pé junto, não é isso? Certo, Gustavo? Não é? E aí o velho trauma é o seguinte, porque inconscientemente, dentro da nossa bagagem espiritual de vidas passadas, nós, muito provavelmente, alguns de nós fomos enterrados vivos. Por exemplo, num campo de batalha, lá na Idade Média, em que morriam centenas de pessoas, e ele via o cara lá, desmaiado lá, esse aí morreu, jogava numa vala comum e enterrava. Entendeu, Danilo? E aí, um amigo do Richard Simonetti até pergunta para ele, ele fala assim, e se eu for enterrado vivo, o que vai acontecer? Ele falou, nada, bem do jeito dele, nada. Porque com a falta de oxigênio, em segundos você vai morrer, de verdade. Então ele tem muito bom humor e assim vai esclarecendo a gente. Chegou a hora, né? Poucos cumprem seu tempo integralmente, devido principalmente a desenvolvimento de doenças causadas por nós mesmos. Ele fala aqui de um carro, né? Que é um carro que ele vai sendo envenenado, né? É um carro que você coloca gasolina adulterada, óleo contaminado misturado com água, você freia toda hora, né? Você passa no buraco. É o que nós fazemos com a nossa máquina corporal, certo? Através da nossa intemperança, viciando essa máquina com consumo de substâncias, alimentos, drogas, de todo tipo, que pode ser remédios, né? Não é drogas literalmente, mas envenenando a nossa mente, o nosso psiquismo com pensamentos negativos, de rancor, de ódio, angústia, mágoa reprimida, e uma série de outras coisas que vão detonando o nosso corpo. E às vezes até, aí ele diz no capítulo, a raiva é tanto, o indivíduo é tão colérico, se indigna com tudo, se enerva com qualquer coisa, que literalmente ele implode o coração. Um infarte num ataque cardíaco fulminante em algumas circunstâncias. De tanto que ele contaminou o corpo físico. Que tal? Aí é a hora da gente respirar fundo. Falar, não adianta reclamar, não adianta brigar, não adianta espernear. Tudo tem o seu porquê. E as dificuldades que estão aí afora são lições para a gente transformar a nossa conduta, a nossa moral, a nossa resiliência, a forma como nós agimos, reagimos, interpretamos. Respira, né? Respira antes de tomar uma atitude. Descontamina a mente com pensamentos negativos através de atividades prazerosas. Vamos cantar, vamos dançar, vamos escrever um livro, vamos conversar com os nossos amigos, vamos fazer um passeio ao ar livre. Vamos minar a nossa mente com coisas positivas e não com coisas negativas, que é o que a gente faz. Então, segundo ele, dificilmente a gente chega ao envelhecimento pleno que você foi, né? Certa vez, aí sou eu que conto a história, um senhor próximo à minha família, que era muito divertido, já tinha lá seus 90 e poucos anos de idade, foi no velório de um amigo. E ele chamava Rubens. Eu falei, seu Rubens, seu amigo morreu, que pena. Ele era meu colega de escola, do ginásio. Imagina, ele tinha mais de 90 anos. Eu falei, do que ele morreu?
Ele não morreu de nada, ele acabou. Literalmente. Eu falei, que legal, morreu de velhice. Eu falei, que bom, legal ouvir isso. Ele apagou, como uma vela, né, que se apaga, certo? Sem detonar o, né, para você chegar lá para os seus 95 anos de idade, não é fácil, não é? E aí ele diz o seguinte aqui no livro, ó, não somos proprietários do nosso corpo, usamo-lo em caráter precário, como alguém que alugasse um carro, olha lá, que legal. Para a longa viagem, há um programa a ser observado, incluindo roteiro, percurso, duração, manutenção. Se abusamos dele, acelerando-o com disciplina e tensões, envenenando-o com vícios, esquecendo os lubrificantes do otimismo e do bom ânimo, nos veremos às voltas com graves problemas mecânicos. Além de interromper a viagem, prejudicando o que fora planejado, seremos chamados a prestar contas dos danos provocados num veículo que não é nosso. Que tal? Hã? Hã? Nós somos depositários que precisaremos prestar contas depois, não é? Vamos lá. Velório, ele fala sobre velório. Como se comportar num velório? Né? O que acontece no velório? Geralmente fica um encontro, né? De pessoas que não se viram, vêm há muito tempo. Aí vamos falar de futebol, vamos falar de política, vamos perguntar como é que estão os netos de não sei quem, quanto tempo não vê, vamos contar piada, e que é uma conduta inadequada, segundo o autor, e eu vejo isso com bons olhos, porque é verdade, porque o espírito, na verdade, ele ainda está ligado ao corpo físico logo após o desencarne, certo, Luiz? E ligado ao corpo físico, ele está sujeito às impressões da matéria e de todos aqueles que estão ao seu redor e da energia emitida pelos pensamentos das pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, isso pode interferir na transição, pode perturbar a pessoa, inclusive com comentários sobre ela. Aquela história dele lá, pronto, você já está perturbando o coitado. Que um dia vamos ser nós, né? Vamos ser nós. Estaremos ali precisando de tranquilidade para o processo de desligamento pelos benfeitores espirituais que vão lá desconectar gradativamente o nosso corpo espiritual do corpo físico e aquilo atrapalha, aquela energia acaba se tornando pesada, densa e interfere. Então a conduta do velório é uma conduta de prece, de tranquilidade, de bons pensamentos direcionados àquele que está de partida. E o Richard Simonetti fala que isso é muito importante. Inclusive ele diz isso, uma certa vez um amigo dele comentou de uma pessoa que foi metade da cidade lá, ele era da cidade de Bauru, no velório da pessoa, ele falou, que belo enterro, quanta gente, ele falou, nada de belo. Belo foi o enterro do indigente que eu fui essa semana. Ele trabalhava, acho que em um órgão público, uma repartição pública, que ele foi lá ver um indigente que tinha sido enterrado para separar a papelada para o funeral, e não tinha ninguém, era um indigente. E ele falou, que sorte é dele. Ninguém para atrapalhar, e ele vai partir rapidinho, vai ser desligado rapidinho e vai partir em tranquilidade. E não vai ter ninguém amolando ele. Viu, Érica? Certo? E a gente acha que é o contrário, né? Então, por favor. O velório ideal, segundo ele, é o comportamento comedido, né? Auxílio ao desenlace do morto. A gente realmente está ali vibrando pela pessoa que partiu positivamente. Sempre em favor dele, inclusive ele fez um texto que ele distribui em todos os velórios de Bauru e da região onde ele morava, das cidades ali da região, para amparar as pessoas de uma forma mais ecumênica, sem dar aquele vínculo espírita dentro desse texto, em que ele diz assim, no texto, o texto diz assim, amigo, se cultivas um princípio religioso, sabes que a morte não é o fim. O espírito eterno, com os potenciais de inteligência e sentimento que lhe definem a individualidade, simplesmente deixa o cárcere de carne, qual a borboleta livre do casulo rumo à amplidão. Olha que bonito. A pessoa lê aquilo e fala, poxa, que legal. Não é? E a gente tem que ter essa conduta realmente para com todos. A veste no guarda-roupa, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Tem pessoas que ficam abominadas, muitas vezes, de ver os pertences daquela pessoa que partiu, e não querem ver, não querem tocar, some com aquilo, não posso nem ver, como se aquilo tivesse algum vínculo. Muitas vezes a gente diz até que conserva a energia da pessoa, os pertences da mesma, mas não são a pessoa, não é o espírito.
e que a gente tem que mudar esse pensamento, né? Desvincular a matéria do espírito, o material do espiritual. E, inclusive, ensinar as crianças que aqui é uma jornada curta, realmente é uma passagem. Então, se tiver que levar as crianças ao velório, mostrar a realidade desde pequeno, é importante. E não criar fantasias, né, Érica? Criar fantasias que mais, né, criam insegurança e medo quando eu tiver que enfrentar isso, do que realmente trazem, digamos assim, um esclarecimento real, mostrando que a morte, a passagem é algo natural. Né? Qual a única certeza que a gente tem na vida, Gustavo? Né? Você tem certeza que você vai ganhar na loteria esportiva, lá na Mega Sena, Loto Fácil, sozinho? Mas você não tem certeza. Vai que um dia você joga e ganha. Não é certeza. Você tem certeza que você vai morrer um dia? Sim. Né? Entenderam? Isso é uma realidade. Nascer e morrer faz parte da nossa essência e da nossa natureza. Né? E aí ele fala sobre o aviso do além. Isso é interessante, né? Aqui tem até a imagem. Está chegando a hora. Que todos nós somos intuídos quando está chegando próximo à nossa hora. Né? Dizem que é em torno de um mês, mais ou menos, a gente já tem um aviso. Alguns recebem isso muito antes. Não é? E aqueles que têm uma percepção mais aflorada, que não estão tão ligados à matéria, às conquistas do dia a dia, e param para respirar de vez em quando, se reconectam com o Criador através da prece, acabam recebendo essa intuição. Essa mensagem meio que subliminar, dizendo, está chegando a hora. Estão te chamando lá, está chegando a hora. Por que isso? Isto é uma bênção que nós recebemos de Deus no intuito de nós deixarmos a casa preparada. Você se despedir das pessoas, você deixar as coisas prontas para quando chegar a hora, está tudo certo. Faz lá o inventário, não é isso? O testamento, sei lá, faz o testamento e tal. E quando chega a hora, você vai. Certo? Isso é importante porque faz parte da nossa comunicação com o Criador. Ele nos dá o aviso. Ninguém sabe a hora, mas a gente recebe o aviso. Diferenças entre o corpo carnal e o corpo espiritual. Ele fala sobre os cemitérios. Que mais é um culto ao corpo que se foi ali, que está em deterioração, do que ao espírito, porque o espírito não está lá. O espírito já foi, está noutra. É uma roupa. O corpo é uma roupa da qual já está rasgada, usada, deteriorada, e que a gente jogou fora. Não dá nem para doar para alguém, de tão estragada que está. Não é? Não é aquelas roupas que chegam no bazar às vezes, né? Um pé de meia só, né, Luiz? Blusa faltando uma manga, né? Aquelas coisas assim, né? Que a gente recebe aí e fala, meu Deus do céu, nem checaram se o negócio está em ordem e doaram aqui para o nosso bazar. Então é mais ou menos isso, aquela coisa que não serve para nada, é o corpo, já que está ali inerte após o desencarne, certo? E nesse sentido acontece que muitas pessoas ficam cultuando o cadáver e na verdade esquecem que o espírito é conectado apenas pelo pensamento. Ao desejar o bem daquele que partiu, a conversar com ele mentalmente, a orar por ele, você já está o homenageando, você já está se reconectando, porque é uma espécie de evocação. E todo aquele que nós evocamos, de alguma forma, vai se comunicar conosco. De alguma forma, ele vai se comunicar conosco. Não vai ser através de uma comunicação 100% mediúnica, mas pode ser por vias intuitivas, pode ser por algum acontecimento cotidiano, pode ser por uma série de formas que a gente não sabe exatamente como será, mas que é possível através da relação do material com o espiritual. E aí, segundo o autor, olha lá, flores de saudade. Existem locais mais aprazíveis para homenagear os mortos. Você pode pôr flores na sua casa, você pode fazer uma prece por essa pessoa, uma série de coisas. Pode pedir aqui no Centro Espírita, na nossa urna de vibrações. Certo, Gustavo? Coloca ali o nome da pessoa, né? Pede para os médiuns da casa para fazer uma vibração para a pessoa. E isso é uma homenagem. Quem leu o livro Violetas na Janela? Só a Érica. Eita, você leu, Gustavo? Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec, é sobre a sobrinha dela, Patrícia, né? Que desencarnou ainda jovem, né? E ela acabou escrevendo um romance. Por quê? Quando ela era encarnada ainda, Patrícia, elas até de brincadeira faziam um teste, que era como se fosse uma telepatia, a Patrícia pensava alguma coisa e a Vera captava o que ela pensava. Punha no papel e a Patrícia, nossa, eu pensei nisso mesmo. E elas tentavam fazer o inverso, né, Érica? Com a Vera pensando coisas para a Patrícia, não acontecia. Aquilo já era o quê? Um prenúncio de algo que estaria para acontecer.
quando a Patrícia desencarnasse, o que ela pensasse, a Vera captaria aqui para poder escrever o livro. E, então, e no Violetas na Janela, o que a Patrícia fala que funcionou muito era as saudades da mãe da Patrícia se refletiam de uma forma na intimidade, né, na psique da Patrícia, de uma forma muito positiva, que ao invés da mãe falar, se ela tivesse aqui, chorar e ficar descabelada, ela punha violetas na janela. E aquelas violetas que ela regava diariamente, cultivava com muito carinho, era a Patrícia na mente dela, era o amor dela para a filha que tinha partido. E a Patrícia recebeu aquela energia de uma forma positiva e, ao invés de atrapalhar lá na espiritualidade, a ajudou a construção do seu novo processo, da sua nova jornada, sua nova readaptação ao plano espiritual. Certo? Não é isso, Érica? É um livro bem água com açúcar, mas é maravilhoso. Tem as sequências com a Vera. Vale a pena ler de novo e ler pela primeira vez, viu, Silvana? Tá? E é um romancezinho bem leve, assim, que você, num fim de semana, lê tranquilo, e você vai viajando na história, e é muito legal. Cremação. Caso ainda haja ligação, haverá transmissão de impressões desagradáveis ao espírito. Só isso. Ele não sente nada. Mas ele pode estar ali próximo do corpo. Né? Os espíritas têm como ideal aqui poder esperar pelo menos 72 horas para a cremação. Mas a legislação brasileira não permite, só 24 horas. Tá, mas você pode conservar nas urnas refrigeradas por mais tempo. Pode ficar dias lá, se você quiser, e cremar no terceiro dia. Em respeito ao espírito, muitas vezes, no sentido de que ele ainda tem alguma pequena ligação àquele corpo e pode trazer uma má impressão para ele, para que o desligamento seja completo. Esse desligamento, às vezes, demora um pouquinho, não é tão rápido, dependendo da espiritualização do indivíduo. Se ele é mais espiritualizado, se ele cultivou atitudes mais cristãs, que sejam atitudes positivas durante a sua existência terrena, ele vai ter uma facilidade maior. Não necessariamente o saber, mas sim o fazer, o agir, o pensar, o sentir. Às vezes a gente aqui está no centro espírita, sabe um monte de coisa, porque lê um monte de livro, mas não pratica, não adianta. Não é? É o praticar que vai te facilitar esse desligamento. Viu, Danilo? Certo? Olho vivo. Presença de vida orgânica, eutanásia, né? Da eutanásia também, novamente. O que acontece aqui? Em relação aos transplantes, aí que está pesado isso aqui. Ele fala o seguinte, que enquanto há vida orgânica, o espírito está conectado ao corpo físico. E que os transplantes, eles são uma abreviação da vida que não deveria acontecer. E aí ele coloca no livro que ele acredita que a medicina, nos próximos décadas, não sei quanto tempo aí, deverá desenvolver métodos de transplante mais eficazes em que não impliquem nenhum tipo de dificuldade ao corpo, ao espírito, e nesse processo de transição. Vamos dizer assim, teve morte cerebral, né, mas o corpo continua funcionando. A morte orgânica só acontece quando o coração para de bater. Né? Enquanto o coração está batendo, você retirar qualquer órgão, você acaba abreviando algo que ainda não deveria ser abreviado segundo as leis divinas. E aí, gente, o que a gente fala? Fica difícil, é uma coisa a se pensar. O que ele fala aqui, por exemplo, que um dos transplantes que está perfeito é o transplante de olhos, de córnea, né? De córnea, porque ele pode ser realizado após 6 horas até da consumação do óbito. Então, teve morte orgânica, até 6 horas ainda dá tempo de fazer o transplante de córnea, certo? E que os demais transplantes implicam nessa problemática que tem que ser analisada com cautela. Fica aí para a gente pensar. Eu não tenho uma posição definida a respeito disso. Acho que cada um deve pensar de uma forma, mas que é uma coisa para a gente refletir, né, Érica? Certo? É complicado. Esse é um capítulo pesado do livro também que a gente fica pensando, né? Para jogar um pouquinho mais de lenha na fogueira, né? Esses casos de mortes cerebrais, em que o corpo já não funciona mais, é mantido vivo apenas por conta do uso de aparelhos. Então também tem esse aspecto para se observar. Nós temos o direito de desligar o aparelho, já que o cérebro já deu a ordem de desencarne para o resto do corpo,
e nós estamos segurando só para a doação de órgãos, complicado também isso, né? Dá para perder noites pensando no assunto. Para vocês pensarem, né? E que pode ser debates futuros que a gente pode ter aqui na Casa Espírita. Mas, a princípio, essa é a posição do autor e o que está no livro. E aqui ele fala da doação de óleos, que ele considera como sendo uma abençoada caridade, porque ela é simples, você pode rapidamente fazer lá em cartório. Hoje em dia você faz no cartório digital, né, no e-notariado, não é isso? Você consegue lá pôr, sou doador de óleos. Você não precisa nem ir no cartório, você faz pela internet. E até 6 horas do seu óbito, se não for danificado os olhos, as córneas podem ser transferidas para outra pessoa. Curiosa obsessão. Tão importante quanto esclarecer espíritos que perturbam a família é doutrinar a família para que não perturbe os espíritos, né? Muitas vezes é aquilo que eu falei, a gente fala do obsessor, mas a gente também é obsessor. Quando a gente fica chamando, né? Ah, você deveria estar aqui, fulano, por que você partiu? E aí o que acontece? Muitas vezes o espírito sofre uma tal perturbação por esse chamamento constante da família, e ele nem tem condições de estar ali, mas ele volta. Fica ali na casa, tentando ajudar, nas proximidades dos familiares, e ele mais atrapalha do que ajuda. Porque ele não tem ainda aquela condição plena de participar ativamente de um processo de amparo ou socorro espiritual. Ele vai ser mais um obsessor. Então fica... os encarnados obsediam o desencarnado e o desencarnado obsedia os encarnados. E fica um ciclo vicioso que não tem fim. E vira tal casa mal assombrada, às vezes. Né? E você nem achando que é um fantasma monstruoso, e na verdade é um familiar que está ali tentando ajudar, mas está atrapalhando. Porque as energias dele estão confusas e o ambiente fica ainda mais confuso. O mais importante aqui, que ele diz que é tanto o recém-nascido como o desencarnante, aquele que está em fase terminal, na velhice já avançada, quase para partir, ele requer cuidados especiais, tanto como o recém-nascido, que é o saber que ele é amado, que é a dedicação dos familiares de estarem presentes naqueles momentos finais o máximo possível. E muitas vezes até deixar aqueles afazeres diários importantes e inadiáveis para estar com aquele que está partindo. E como uma criança, como um bebê também precisa do nosso amparo. Eu achei bem bonito isso, né? Para a gente pensar. Né? E aí ele conta a história das joias devolvidas, né? Que é a submissão à perda de um ente querido. Que até tem nas frases de Jó, dizendo que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o santo nome. Ele conta uma história, né? É um conto antigo, contado até por um rabi, que é dos filhos de um viajante lá, um sacerdote, viajante, ele acho que era um sacerdote, ele viajava nas pregações, tinha 2 filhos. Quando ele estava viajando, os 2 filhos desencarnaram num acidente. E quando ele voltou, a esposa aflita não sabia como contar, até porque ele sofria de problemas do coração. E ficou meio angustiada. Como é que eu vou contar isso para ele? Perdemos os 2 filhos, já tinham se passado algumas semanas. E ele chegou para jantar naquele dia, abraçou ela e tal. E ela falou, vamos jantar. Falou, cadê os meninos? Estão tomando um banho, já vão vir. Ah, quero vê-los. Calma, vamos conversar um pouco antes. E aí ela conta a história de que uma pessoa passou na casa dela e pediu para que ela guardasse 2 joias, 2 brilhantes de altíssimo valor por alguns dias, e que no dia seguinte passou outra pessoa que vinha para retirar e viria que no outro dia seguinte viria isso, uma pessoa para retirar os 2 diamantes de volta, mas que ela estava pensando em não devolver. E aí ele falou, como assim? Você é uma mulher de Deus, não vai devolver? Isso é quase que um roubo. Você não pode. Eu vou com você e vamos devolver. Ela falou, tá bom. E aí ela falou, vamos comigo. E levou ele ao cemitério onde estavam os filhos enterrados e disse, Deus veio buscá-los. E eu tive que entregá-los. E aí ele entendeu e aceitou de uma forma mais suave aquilo e disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o santo nome. Nós estamos aqui temporariamente. Os filhos, os nossos familiares, nossos entes queridos estão aqui de passagem conosco. Alguns vão antes, outros vão depois. Mas todos temos um momento certo que ninguém sabe quando será de partida. E a gente tem que diariamente cultivar os laços de afinidade com essas pessoas da melhor forma possível. Aproveitar ao máximo. Né? Tem a música Trem Bala, não é isso? É mais ou menos aquilo. Né?
Vamos abraçar aqueles que amamos enquanto estão aqui. A gente não sabe o dia que eles vão, pois a gente se arrepende. Nós temos a certeza que lá no outro plano nós vamos reencontrá-los, porque nós temos essa crença e essa certeza. Somos cristãos, somos espíritas. Somos filhos de Deus, criados de uma forma ainda muito precária, simples e ignorantes, como uma luz sem nenhum conhecimento, mas já temos algum entendimento e vamos galgar planos superiores, vamos evoluir, vamos crescer, vamos nos tornar espíritos de luz, por que não? Então, com certeza, nós vamos encontrar aqueles que já partiram, mas cultivar os laços de uma melhor forma possível, ainda enquanto estamos aqui, é muito importante. E faz bem para a alma, né, Érica? Para o coração e tudo mais. E, finalizando a palestra, deu certo aqui o tempo, graças a Deus, né? Ele fala do passaporte, né? Que nós temos o passaporte para a eternidade e que nós devemos diariamente desenvolver uma consciência disso. Estar sempre prontos, viver cada dia como se fosse o último. A gente está pensando na conta que vai vencer daqui a um mês. Nós estamos procrastinando as mudanças. Amanhã eu faço aquilo, eu me desvinculo daquele problema que está me trazendo dores de cabeça. Eu vou fazer as pazes com aquele que eu me desentendi. Não é? A gente vai procrastinando. Ou a gente fica remoendo o passado. Ah, se eu fizesse, eu deveria. Você deveria ter feito, não fez, está tudo certo. Faz agora. Ah, mas eu estou velho. Faz outra coisa, então, que te traga alegria, que amplie seus horizontes, que alegre os que estão ao seu lado, que te traga um tônico revitalizante ao espírito, te traga um novo conhecimento. Passe a sua experiência de vida para aqueles que você pode passar. Aprenda com aqueles que podem te ensinar. É isso aqui, a mensagem. É o passaporte para a eternidade. Eu posso estar agora dando palestra, eu posso atravessar a rua ali e ir embora. Vocês falam, pô, pelo menos o Marcelo deixou uma mensagem legal. Não é muito melhor do que eu chegar aqui, um monte de problema e reclamar, falar, nossa, que chato, Marcelo, vamos embora. Chatice, né? Acho que todo mundo já deve ter tido um colega de trabalho, de faculdade, de escola, familiar, que é reclamão, não é? Aqueles que falam, ai, meu Deus do céu, né? Ai, deixa eu sair daqui. E depois que ele vai embora, às vezes desencara, você fala, pô, mas até que ele era legal, eu sinto saudades, não é? Então é isso. Se ele tivesse feito mais coisas boas, você teria mais saudades ainda, né? Brincadeiras à parte, é isso que é a mensagem, é o passaporte para a eternidade. Saber que a qualquer momento podemos estar de partida. Essa mensagem, espero que vocês tenham gostado. O livro é muito bacaninha, acho que vale a pena ler. Você compra no Mercado Livre da vida, na internet, baratinho. Não sei nem se a gente tem na biblioteca, né, Erika? Acho que tem. Tem. A gente empresta. É. Tem as ilustrações bonitinhas, ó, tudo grifado. Eu já li ele 10.000 vezes. Toda vez que eu dou a palestra, eu leio ele inteiro. Porque dá para ler em 2 dias, rapidinho. E dar uma revisada na palestra, porque a temática é bacana. E a frase final, que está no livro dele, diz o seguinte, é um provérbio oriental, que diz assim, quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas, o bebê. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem, só tu sorrias. Certo, Márcio? Não é legal? Era isso, então. A mensagem era essa.